Quais são os maiores mitos de quando falamos de whey protein? Whey protein é uma suplementação muito forte. Quando essas coisas estouram no mercado, e todo mundo vai falar, mas nem sempre todo mundo vai falar uma coisa que presta. Muitas vezes muita gente vai falar me desculpa o linguajar. A realidade é que esse vídeo não vai te falar que o whey protein é ruim, porque seria uma falácia. Eu sempre trago pra vocês conteúdos com o maior fundo de verdade, embasamento científico e honestidade que vem do meu ser, não somente da nutrição, que é a minha profissão. Então aqui eu separei alguns mitos comuns sobre o whey protein, até pra você ficar atento e não cair em algum tipo de mito que te falem na academia, te falem num bar, te falem em qualquer lugar que se fala sobre nutrição. É muito comum as pessoas falarem besteira. Você não tem noção o quanto. Eu, como nutricionista, às vezes escuto umas conversas de canto na mesa do almoço, fico bem estressada. Enfim, vamos falar sobre mitos sobre o whey protein. Pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Dayana Parizato, sou nutricionista, falo de emagrecimento e vida saudável nesse YouTube. E se o meu santo bater com o teu, se você gostar desse jeito, porque assim, aqui eu vou falar de whey protein, mas eu não sou uma enciclopédia somente. Mostro sobre minha vida também, para vocês verem que não é só falar de nutrição, mas é viver, é se nutrir todos os dias. Então compartilho também um pouco da minha vida pessoal dentro desse YouTube. Então, se gostar, sabe assim, tá me ouvindo? Gostou? Achou a gente assim, semelhantes amigos, possíveis pessoas que possam se dar bem? Se inscreve no canal, porque o conteúdo aqui é bem bom. Mito número 1. Whey protein é obrigatório. Todo mundo tem que tomar. Faz bem, precisa tomar calma. Senta, respira. Whey protein nada mais é do que a proteína extraída do soro do leite. Então imagina que a gente tem ali o leite, que vai ter proteína, carboidrato e gordura, tudo no leite. E o que a gente faz para produzir o whey protein? A gente vai isolar a proteína majoritariamente, que é o que a gente quer, e concentrar aquilo num pó. Inclusive aqui já vai até um outro mito extra, né? Que whey é igual leite. Não. Whey é uma parte do leite, extraída e concentrada, que é a parte das proteínas. Proteínas você sabe por que são interessantes. Já falei muitas vezes aqui no canal. Além de te fazer emagrecer durinha, tô com o abdomezinho definido, com a bunda muito que bacana, um glúteo legal, uma qualidade de vida, porque a proteína confere até mesmo qualidade de vida. Já tentou emagrecer sem comer proteína? Você passa fome? Que mulher é uma desgrama na terra. Eu sou nutricionista, mas eu não sou um alien. Eu sei das dietas que vocês fazem, às vezes me dá uma pressão baixa. Mas então a proteína, ela de fato, ela ganhou esse destaque, esse fenômeno muito bem colocada ultimamente. Mas o whey protein é obrigatório? Poxa, eu não gosto de dizer assim, porque ainda que ele seja uma suplementação de muita utilidade, por que é útil? Porque a proteína, ela tá no ovo, ela tá na carne, ela tá no atum, ela tá na sardinha, no peixe, até mesmo nos queijos, queijo mussarela. Você consegue proteínas nos leites, nos laticínios em geral, e até mesmo em fontes vegetais. Só que para pensar em bater proteínas, por exemplo, num café da manhã, a gente começa a ficar um pouco mais restrito. Nem todo mundo consegue meter um arroz com frango de manhã. Um frango ali que teria a questão da proteína. É meio coisa de cascudo. Se bem que eu sei que esses bodybuilders, eles adoram fazer essas coisas. Por isso que até minha saudação aos bodybuilders. Cara, vocês comem arroz com frango de manhã. Vocês vão pro céu de corpo e alma. Senhor amado. Mas para nossos jeitos normais, quando a gente vai falar de proteína no café da manhã, sempre era o quê? 2 ovos, uma fatia de queijo, um pãozinho francês. Já era. A suplementação de whey protein veio para mudar essa monotonia e trazer uma flexibilidade para nós que até então só conseguíamos proteínas nas fontes animais e algumas vegetais, só que salgadas. E aí o whey protein veio como uma solução docinha, um negócio gostoso. E aí acabou ajudando muita gente para ter uma variedade no lanche da tarde pro trabalho, que tá no corre, ou até mesmo no café da manhã. Então realmente junta o útil ao agradável, o maromba, o cara que quer emagrecer, a mulher que tá cansada com celulite, flacidez e quer entrar na dieta, ela vai lá e compra o whey protein. Acho legal, mas ainda assim, você não precisa tomar whey protein. Whey protein é proteínas e precisamos delas, das fontes que for. Se você quiser comer proteína através de um frango desfiado que você coloca em um sanduíche, é jogo. Se você quiser comer proteína através de um bife de alcatra mal passado, passado na frigideira à tarde, é jogo. É estranho, mas é jogo. Se você quiser bater as suas proteínas com queijos ou ovos, contanto que você não extrapole as suas calorias e esteja dentro de um planejamento calórico organizado, é jogo. A proteína em pó é só mais uma opção.
Então você não é obrigado a sair gastando com isso. Muitas vezes quando você entra nesse mundo de dieta, uma coisa que eu não concordo muito, não concordo em nada, é a ideia de que você tem que sair comprando tudo. É igual quando eu tava correndo. Comecei a correr, fui treinar pra fazer a meia maratona. Eu já corri há 2 anos, desde correr uma quilometragem maior. Minha filha, é o tanto de coisa que eles querem vender. É a meia da corrida, é o short da corrida, é a blusa da corrida, é o boné da corrida, é a faixa da corrida. Calma, cara, vai correr, sabe? Bota um tênis e vai. Então não vamos complicar muito esse mundo de emagrecimento, senão nós ficamos, ó, lorota. Então, mito número 1, whey protein não é obrigatório. Você toma porque você quer facilitar. E aí a gente vai pro mito 2, que só quem tá na musculação precisa tomar o whey protein. Eu estagiei num hospital. Eu não gosto de nutrição hospitalar, porque, cara, é uma energia pesada. Se você já teve um parente que acabou passando em um hospital, passou por um hospital, precisou ficar num hospital, você sabe, a vibe lá é pesada. Eu passei por hospital estagiando, eu lembro que me fez até um mal, assim. Mas uma coisa que a gente fazia lá e muito bem na área da nutrição era suplementar proteínas para pacientes. Dentre elas, o whey protein era uma opção de suplementação. Esses pacientes estavam acamados, tinham pacientes de terceira idade, tinham pacientes no fim da vida, tinham pacientes que estavam lá emagrecendo, perdendo muito peso, e o sujeito foi lá tomar whey protein. Então é obrigatório só para quem faz musculação? Eu não vi nenhum paciente no hospital fazendo um duplo bíceps com halteres. Então, não é obrigatório só para quem faz musculação. De novo, voltamos a esse ponto. Proteínas são muito importantes para quem quer uma qualidade de vida. Músculo é a nossa reserva de vida. Se você vai para um hospital, sei lá, cara, você precisa de músculo. Seu corpo tá com injúria, seu corpo tá com algum problema, sua imunidade caiu, você tem uma musculatura bem desenvolvida, você tá levando vantagem. Então a musculatura, ela te traz vida, ela acelera teu metabolismo, ela te dá autonomia pro idoso, mas para você também dá qualidade de vida e autoestima. Então, proteína não é só para quem faz musculação. Meu vozinho, votaninho, tomou proteínas, eu mando sempre mais mu para ele, né? Que é a marca de proteína que eu sempre consumo, tomo. Tem cupom pra vocês, eu gosto dessa marca porque ela é tão gostosa, cara. Meu Deus do céu, é um whey gostoso, sabe? Cremoso, que putz, tem um bom sabor, tem uma boa tabela nutricional. Eu já tinha tomado whey que era ruim, meu avô tomava whey, não gostava. Ele, né, pô, já não tem uma adaptação muito boa, pessoal mais resistente, pessoal mais velho. Fui lá, entreguei uma Smu pra ele amou e olha ele aí. Lindão, muito fofo. Então, tem cupom pra vocês no site da MaisMu, com o cupom da Paridade você leva 10% de desconto. Tem outras marcas de proteína que você também pode conhecer. Dux, Growth, Equalif são outras marcas de suplementação de proteína que podem estar sendo inseridas, inclusive para quem não faz musculação. Se bem que musculação todo mundo deveria fazer. Mas isso caberia para um outro vídeo. Mito 3. Whey protein concentrado é para quem quer ganhar músculo. E whey protein isolado é para quem quer emagrecer. Ai, senhor! Não! Olha só, a diferença principal desses tipos de whey eu vou te falar agora. O whey protein concentrado, ele vai ter um pouco mais de carboidrato do que o whey protein isolado e o hidrolisado. Ele tende a ser mais gostoso, mais palatável. Ainda que as calorias deles, vou te falar, são muito parecidas. Esse whey protein concentrado é o que mais é vendido nas farmácias, nas lojas de suplementação. Por exemplo, na MaisMu eu sei que o top de venda deles é sempre o whey concentrado. Por quê? Porque eles conseguem fazer cada vez mais gostoso, porque o carboidrato vai estar lá presente. É em uma quantidade absurda que vai te engordar? Não. Até porque uma dose de whey vai ter aproximadamente 130 calorias. Me pautando ali pela MaisMu, eu sei que esse é o valor que eles têm. É um valor baixo de calorias, entende? Então, se tá dentro de uma dieta de emagrecimento, num déficit calórico concentrado, entendendo a composição desse whey, o concentrado é perfeito para quem quer emagrecer e não quer gastar dinheiro à toa. E aí você pode parar e se perguntar, mas dá, então a gente vai queimar aqui as farmácias tudo, mulher. Como assim eles fazem um whey isolado, então que aparentemente, pelo que você tá falando, só é mais caro, pior de gosto e não muda nada? Que não é que não muda nada. O whey protein isolado passa por um processo em que se retira a lactose desse whey protein. Significa que para pacientes que, pô, não tem facilidade na digestão da lactose, tem um grau de intolerância, tem um desconforto intestinal, quando toma whey, algumas pessoas se beneficiam dessa possibilidade. E o whey protein hidrolisado seria uma evolução em filtragem do whey isolado, porque aí ele vai passar ainda por um processo de filtragem maior, mais específico, e essa
a cadeia de proteína vai estar ainda mais fragmentada, de forma a ser absorvida mais fácil. Nós, se você está assistindo isso em perfeita saúde, em perfeito estado metabólico, não está com nenhuma dificuldade médica de absorção, nenhum problema intestinal, tá tudo bem com você, muito difícil você precisar do hidrolisado. E eu falo isso porque o valor costuma ser 3 vezes mais elevado do que o whey protein concentrado. Então o whey hidrolisado é muito para pacientes acamados ou para pessoas que fazem um esporte muito específico, precisam desse direcionamento. Mas uma coisa eu te garanto, nenhum desses 3 engorda ninguém e nenhum desses 3 emagrece ninguém. A distribuição de qual whey tomar tá dada para você nesse vídeo agora. Inclusive, se te ajudou, já curte o vídeo para eu saber. Agora, emagrecer com isolado e engordar, ganhar massa, sei lá, com concentrado, é uma coisa de louco. Esquece isso. Mito número 4, whey protein causa problema renal. Isso aqui é uma coisa, gente, juro por Deus, as pessoas elas pegam as informações que são pertinentes e fazem um nó do borogodó, e aí a gente fica confuso e perdido. Para quem que é problemático o whey protein? Para pessoas que têm um problema renal diagnosticado. E esse problema é por causa do whey? Não! É por causa que pessoas que têm problema renal diagnosticado, elas precisam controlar a ingestão proteica. Então elas precisam controlar quanto de proteína elas comem, de qualquer fonte. Vai dar problema renal? Qualquer proteína. Se ela comer frango demais e ela tem problema renal, ela vai ter um problema, porque ela tem um problema renal, entendeu? Então você que é sujeito saudável, que não tem nenhum problema, seus órgãos funcionam perfeitamente, tá tudo certinho, tudo no lugar, não tenha medo do whey, gente, assim, a gente costuma misturar muito as coisas, assim, o rim e o metabolismo das proteínas têm uma relação. Se o sujeito tem um problema com o rim, ele vai estar fazendo um acompanhamento médico que vai controlar e calcular a quantidade proteica que ele precisa fazer, consumir, ingerir, e aí nisso ele segue a vida dele tranquilamente, o whey protein até entra, desde que não seja um excesso de proteína. Para nós, então, que não temos problema renal, imagina se isso é uma verdade. Então, quantas pessoas não tomam whey por medo de dar pedra no rim? Que é isso? Só não vai comer 5 gramas por quilo de peso de proteína, que é praticamente impossível você fazer, que vai dar tudo certo com você. Quanto que é o ideal de proteínas pra gente consumir? Eu gosto muito de trabalhar na faixa do hiperproteico, de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso de proteína, tá? Eu gosto de trabalhar com doses mais altas, vejo muito benefício em paciente, em aluno do Minutri. Tanto que quando a gente elaborou o cardápio deles de emagrecimento, tá disponibilizado pra vocês aqui embaixo, tá? Quer emagrecer comigo? Vem pro time que tá com as inscrições abertas. A gente dá ali um cardápio hiperproteico, só que de uma forma que isso aqui, problema renal, passa longe, gente. É uma quantidade segura, segura em embasamento, segura em dados, em análises, em testes. Não entra nessa paranoia de mitos que eles trazem para mais te afastar dos teus resultados do que de fato te aproximar deles. E agora que a gente já desbancou esses 4 mitos cabulosos de whey protein, coloque aqui nos comentários qual outro mito absurdo sobre vida fitness, tá? Dieta, treino, você já acreditou e já te atrapalhou. Porque se vocês falarem umas coisas boas aqui, quem sabe isso não vira mais um vídeo pro canal? Gente, eu adorei essa ideia. Coloca aqui nos comentários, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você quiser continuar aproveitando conteúdos incríveis que te ensinam a emagrecer sem sofrimento e com domínio sobre o teu próprio corpo, cara, você me encontrou, então clica aqui embaixo, bora criar uma relação juntos, se inscreve no canal e aproveite. Vejo vocês no próximo vídeo.